Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje nós vamos falar sobre lista de árbitros e arbitragem ad hoc. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje eu vou responder a pergunta de um internauta que fala sobre lista de árbitros e arbitragem ad hoc. Bom, quem mandou essa pergunta foi Lucas Osviani, o advogado Dr. Lucas lá de Mato Grosso. Pergunta o seguinte, diz assim: sou advogado militante em Cuiabá, Mato Grosso, tenho acompanhado seus ensinamentos sobre arbitragem e tenho algumas dúvidas. Se puder me ajudar a solucionar. Aí a primeira dúvida que ele questiona é a seguinte: árbitro, nos termos da Lei 9.307, pode atuar em mais de uma câmara arbitral? Primeira pergunta. Ou seja, pode se inscrever em várias câmaras e ser árbitros em várias? Essa é o primeiro conjunto de indagações trazidas pelo Dr. Lucas Osviani. Segundo grupo de perguntas, ele faz o seguinte: pode um árbitro atuar sem estar vinculado a nenhuma câmara ou pessoa jurídica? Pelo que compreendi da lei, um árbitro poderia, até juntamente com uma empresa de imóveis, por exemplo, já nos contratos de venda, ser nomeado a dirimir possíveis litígios futuros. Assim já estaria sendo nomeado e aceito por ambas as partes como árbitro para possível litígio futuro, como, por exemplo, atraso nos pagamentos por parte do comprador. Está correta esta interpretação? Um árbitro possui todo este poder? Não parece ser um superpoder para uma pessoa física que não precisa de qualificação profissional nenhuma e nem ser vinculado em nenhuma câmara privada ou pública? Então são estas dúvidas do Dr. Lucas Osviani, advogado em Cuiabá, Mato Grosso. Dr. Lucas, primeiramente quero agradecer imensamente sua audiência, sua contribuição ao nosso programa Momento Arbitragem e seus questionamentos, que certamente são dúvidas comuns a muitas outras pessoas, e a gente vai procurar esclarecer aqui, Dr. Lucas, e a todos aqueles que nos assistem, sobre esses questionamentos. Então, recapitulando, a primeira pergunta árbitro, nos termos da Lei 9.307, pode atuar em mais de uma câmara arbitral? Sim, pode sim, não há problema algum. Aliás, isso é bastante corrente. As câmaras de arbitragem, as principais câmaras de arbitragem do Brasil, têm árbitros que estão também na lista de outras câmaras de arbitragem. Eu mesmo atuo com arbitragem e estou presente na lista de diversas câmaras. Não há irregularidade alguma nisso, porque essa lista não cria vínculo, não tem exclusividade, é apenas uma relação de profissionais que a Câmara identificou com expertise para poder contribuir com os usuários daquela Câmara. Até aí não tem nada, não tem vínculo, não tem obrigação de qualquer natureza, a não ser disponibilizar esses nomes para que as partes, caso queiram, venham a escolher um daqueles nomes para que possam atuar como árbitro naquela Câmara. Então, na medida em que ela escolhe o nome, aí sim é que vai se estabelecer uma relação de vínculo, desde que o árbitro aceite a missão, ou seja, vai criar vínculo, vai criar obrigações profissionais por parte do árbitro, obrigações contratuais por parte das partes, que terão obrigações a honrar para o pagamento desse profissional. Então não há problema algum. Sim, o árbitro pode participar de diversas listas de câmaras. Aliás, esse é um ponto que foi objeto de grande discussão por ocasião da reforma da lei de arbitragem, a lei 13.129. Enquanto tramitava o projeto, uma das ideias que foram apresentadas e que depois acabou sendo aprovada e virou um dos itens da reforma da lei de arbitragem foi a possibilidade dos usuários da arbitragem, ou seja, das partes, afastarem a regra de uma câmara de arbitragem que obrigue elas a aceitarem um dos árbitros constantes da lista que ela apresenta, ou seja, afastar a obrigação de utilização do árbitro de uma lista fechada, permitindo que elas possam escolher um árbitro fora da lista, exatamente porque um dos pontos críticos é que os árbitros acabavam sendo os mesmos em muitas câmaras e não criava espaço para renovação, para ter novos árbitros, novos talentos que pudessem agregar, e isso acabava subtraindo um pouco também da liberdade dos usuários da arbitragem. Então, foi autorizada essa mudança, as partes podem afastar, por consenso, a obrigatoriedade de escolher um árbitro da lista fechada e escolher um árbitro de fora. Mas
não há impedimento nenhum que um mesmo profissional esteja presente em diversas listas de especialistas em diversas câmaras de arbitragem. Então, é possível, ok? Agora, se ele pode se inscrever em várias câmaras, então isso já está respondido, sim, ele pode se inscrever em várias câmaras, aí o critério de cada câmara, cada uma define qual é a regra para que possa aceitar um nome ou não na sua lista. Algumas câmaras têm uma espécie de tempo, de mandato, outras câmaras definem uma quantidade máxima, critério de análise curricular, então cada câmara vai ter uma previsão específica. Bom, segunda pergunta é: pode um árbitro atuar sem estar vinculado a nenhuma câmara ou pessoa jurídica? Sim, pode, doutor Lucas, pode sim. Isso é a chamada arbitragem ad hoc, ou seja, o árbitro é indicado diretamente pelas partes. A lei de arbitragem autoriza as partes a escolherem se querem uma arbitragem institucional, onde vão colocar lá na convenção de arbitragem, que a arbitragem será realizada em uma determinada instituição de arbitragem, que estarão adotando para regular o procedimento, o regulamento dessa instituição, desta Câmara de Arbitragem. Isso é a arbitragem institucional. E aí, nessas previsões regulamentares, vai estar constando como que elas vão escolher os atos que constam da lista que a Câmara oferecer, ou se vão afastar essa lista para escolher um árbitro de fora. Então, sim, o árbitro pode atuar diretamente, porque aí é a outra opção que a lei dá. Diretamente na convenção de arbitragem, as partes podem escolher a pessoa de um árbitro ou um grupo de pessoas específico que vai arbitrar em uma arbitragem colegiada, ou seja, ou vai formar um tribunal arbitral dando nome a cada um desses integrantes, ou vai escolher um árbitro para a arbitragem com um árbitro único, escolhendo especificamente o nome. Claro que aí por convenção das partes. As partes assim escolheram e podem fazer e vão disciplinar qual vai ser a forma como essa arbitragem será conduzida, se vão adotar algum regulamento específico, se vão escrever na convenção de arbitragem todas as regras de como o procedimento deve se desenvolver, qual o critério de decisão que o árbitro deve seguir, quanto tempo a arbitragem deve ser concluída, ou seja, vão definir todos os detalhes necessários finais para que isso aconteça da melhor maneira. Então, é possível sim. Aí você faz uma outra pergunta emendando a essa, é muito interessante. Um árbitro possui todo este poder? Sim, porque esse poder não é que ele já tinha esse poder. Quem entregou esse poder a ele foram as partes, ao escolherem. Não há problema algum. Da mesma maneira como poderia escolher uma câmara de arbitragem, ir lá escolher os árbitros, e a câmara não vai ter nenhum poder decisório sobre o processo, quem vai ter sempre vai ser o árbitro. Na verdade, não há diferença de poder entre o árbitro ad hoc e o árbitro de uma arbitragem institucional. O poder é exatamente o mesmo, apenas está sendo conduzido dentro de uma Câmara, utilizando os regulamentos dessa Câmara, ou está sendo conduzido diretamente pelo árbitro, sem nenhuma instituição por trás, e ele conduzindo segundo o procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, ou elas vão delegar também a ele que ele discipline como vai ser esse procedimento. Então, o poder que o árbitro tem da arbitragem ad hoc é equivalente ao poder que o árbitro tem na arbitragem institucional. Não é um poder maior. E esse poder não nasce da pessoa dele em si, mas nasce sim da delegação que as partes fizeram a esse profissional para poder arbitrar o conflito a partir da confiança que elas têm na qualidade técnica desse profissional, naturalmente nos seus predicados éticos e morais para conduzir com qualidade e na sua sensibilidade para decidir com justiça. Então, quem dá esse poder ao árbitro são as partes na convenção de arbitragem. Por isso não há problema nenhum e não tem nada de irregular nisso, é exatamente o que a lei de arbitragem celebra. E diria, com grande chance de dar certo, porque quem melhor para escolher um profissional para decidir com qualidade técnica a partir da própria confiança das partes, e não as próprias partes. Então, elas podem analisar o currículo desse profissional, pode analisar a história desse profissional, pode ver trabalhos já realizados por esse profissional anteriormente, artigos publicados, aulas, palestras, livros, etc. Ou seja, um conjunto de obras e de trabalhos que ele possa ter produzido para que ela então conheça bem seus predicados
éticos, morais e sua qualidade técnica, podendo então entregar a ele a missão de arbitrar o seu conflito. Então é perfeitamente possível, e eu diria é exatamente o que a lei de arbitragem estabelece, que se possa ter a arbitragem ad hoc, assim como a arbitragem institucional. Quem decide? As próprias partes, na medida em que vão realizar a convenção de arbitragem. Doutor Lucas, respondeu a sua pergunta? Esclareceu a sua dúvida? E vocês que estão nos assistindo também? Você também tem uma pergunta? Faça como o Lucas, mande para mim uma pergunta, uma crítica construtiva, uma sugestão de pauta, o que você desejar. O meu e-mail está aparecendo aí na sua tela, terei grande prazer de interagir contigo. Você já sabe, toda semana você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Quero aproveitar de fazer um convite. Você já se inscreveu em nosso canal Momento Arbitragem? Aproveita agora, rapidinho, aperta no inscrever-se, se inscreva e receberá toda semana as notificações dos novos vídeos do Momento Arbitragem. Aproveita que quem é inscrito no canal Momento Arbitragem, volta e meia a gente oferece alguma vantagem, como por exemplo, desconto em inscrições de eventos, como aconteceu no último vídeo em que a gente falou sobre o evento da FECEMA na comemoração dos 20 anos da Lei de Arbitragem. Além disso, nós estamos preparando novidades muito interessantes para você que é assinante. Além dos vídeos que vamos publicar semanalmente, como já fazemos regularmente, no canal Momento Arbitragem, teremos vídeos exclusivos apenas para os assinantes do canal Momento Arbitragem. Então é mais um motivo para você se inscrever logo. Fica aqui comigo sempre e confira as novidades sobre mediação e arbitragem. Grande abraço para você, até o próximo programa.